Opa, boa noite. Tudo bom, gente? Boa noite a todos. Boa noite, Marquinhos. E Marcão, boa noite, cara. Tudo jóia? Tudo jóia? Me ouvindo aí direitinho? Tô. E meu som, tá bom? Tá, Bom. escutando bem aqui. Então, a batida aqui é forte hoje. Hoje é bom, hein? É. Complicadinho. Acabei de sair de uma aula falando sobre sistema límbico. A aula caía, voltava, uma correria. Mas estamos aí. Vocês estão usando qual plataforma? Teams. O BM tá usando o Google Meet. Muito boa. É. A FO e o GB estão usando Teams. O Teams é bom. Gostei de trabalhar, mas Boa. hoje não sei, cara. Hoje não. A plataforma não estava bem de, de parceria, não. Ela estava meio complicada hoje. Mas tá bom, dá certo. Tá jóia. Tranquilo. E separou coisa boa pra gente ir? Separei. Opa! Vamos ver as questões faciais aqui. Estou olhando aqui paralelamente aqui. Na verdade, né, o interesse hoje, a gente vai falar do nervo facial, né? Tem algumas coisas aqui do nervo facial para a gente poder ver. E, bom, vou começar por ele mesmo. Que o que interessa para a gente aqui, né, quando fala do nervo facial, o nervo intermédio facial. Vou achar aqui, achei. Tá? Aqui nós temos encéfalo, nós temos, né, entre o sistema nervoso periférico, nós temos nervos que são nervos espinhais, relacionados à medula espinal, né? E os nervos relacionados ao encéfalo, são os nervos cranianos. Nós temos 12 pares de nervos cranianos. Vamos tirar aqui o cérebro, as estruturas do cérebro aqui, né? Para a gente poder visualizar o que é de interesse lá, desde o tronco encefálico, né? Aprofundar no cérebro, tirar o diencéfalo aqui. Até teria como a gente tirar isso antes, né? Mas aqui, na ponte, a relação entre a ponte e o bulbo, tem a emergência do nervo facial. Ele deixa aqui, ó, o sulco bulbo-pontino entre a ponte e o bulbo. Ele vai sair aqui, o núcleo dele está aqui na ponte, aqui por dentro da ponte, né? Deixa eu puxar aqui o nervo, ver se ele fica isolado. Aqui está o abducente. Ele botou o facial um pouquinho mais para o lado aqui, mais lateralmente, tá? Vamos voltar aqui. Tem que botar mais nervo aqui, que ele não entrou com nervo facial. A gente consegue pegar ele isolado. Cilindro palatino. Tem que tirar tudo de novo. É o abducente, não vai botar o facial aqui. Acho que ele está botando o facial para um lado. Não. Ele não entrou com nervo facial aqui. O que acontece? O nervo facial ele vai deixar o tronco cefálico aqui no sulco bulbo-pontino, tá? Vai entrar no meato acústico interno, tá? Aqui no osso temporal. Tá? Tem uma estrutura chamada de meato acústico interno. Ele vai entrar aqui junto com o nervo vestíbulo coclear. Aqui, ó. Meato acústico interno. Junto com o nervo intermédio, na verdade ele é um nervo intermédio facial,
Eles caminham junto e aqui o nervo vestíbulo coclear. Se a gente consegue isolar ele aqui agora. Olha lá. Lá dentro da região petrosa do osso temporal, o nervo facial vai se curvar para baixo e vai sair aqui, ó, no crânio, entre o processo mastoide e o processo estiloide, um forame chamado de forame estilomastoide. Aqui ele sai o nervo facial purinho, sem o nervo intermédio. Tá? A porção do nervo intermédio vai formar um nervo lá dentro, chamado, você vê aqui por dentro, chamado nervo córneo do tímpano, que vai deixar aqui na fissura petrotimpânica, onde vai pegar o ducto aqui da tuba, parte da tuba auditiva, para poder vir, né, a porção do nervo que vai ter a inervação das glândulas salivares, da glândula lacrimal, né? Na verdade aqui da glândula salivar, da glândula lacrimal vai deixar lá dentro do crânio mesmo. Tá? Por dentro do crânio mesmo, que é uma porção dele que vai vir, né, o nervo petroso superficial maior, ele vai caminhar aqui por dentro e vai, tentar ver se ele fica isolado, olha lá, vai passar aqui sozinho por dentro até formar ter acesso ao nervo óptico, nervo oculomotor, onde vai penetrar aqui a fissura orbital superior para chegar na órbita e inervar a glândula lacrimal. Já a glândula salivar, através desse nervo corda do tímpano, vai sair daqui e vai inervar as glândulas salivares, inervação parasimpática secretomotora dessas glândulas para a produção de saliva. Então, isso faz parte do nervo intermédio, uma porção, o facial é chamado de intermédio facial, que ele é dividido na porção intermédia e na porção facial. Já o facial, propriamente dito, né, você viu que ele vai entrar aqui nesse meato acústico interno, aqui dentro ele inerva um músculo chamado de estapédio e vai sair pelo forame estilomastoide com dois troncos nervosos. Um tronco, que é o tronco temporofacial, que vem para a região temporal, frontal, região superior da face, chegando até a parte da maxila, né, com ramo maxilar, ramo orbital, ramos frontais, e a região cérvico-facial, que vai inervar, um tronco cérvico-facial, que vai inervar as estruturas motoras, né, aqui da parte inferior da mandíbula e da região cervical. Quando ele deixa o forame estilomastoide, tá, ele atravessa uma glândula localizada aqui, que é a glândula parótida. Tá? Deixa eu ver se tem aqui o sistema glandular, aqui o endócrino, né? A glândula parótida, não vai aparecer a parótida aqui pra gente, talvez no digestório. Olha lá, ele vai atravessar a glândula parótida, que também é uma glândula salivar, porém ele não inerva essa glândula. Vou deixar a glândula aqui na transparente, serve que o nervo facial vai atravessar aqui por dentro da glândula parótida. Então, o que o nervo facial vai fazer, na verdade, a função dele? Qual vai ser a função do nervo facial? Ele é um nervo que vai inervar principalmente os músculos da mímica facial. São esses músculos cuticulares, né? Músculos cuticulares no ser humano estão aqui na face. Nós temos a capacidade de expressar os sentimentos aqui, com a face. Diferentes animais expressam de forma diferente, né? O cão se expressa muito pouco pela face. Quando ele se expressa pela face, significa que tem que sair correndo, né? Que ele levanta aqui o lábio, mostra o canino, significa que ele não está muito feliz contigo ali, não. Né? Mas ele se expressa, por exemplo, com o balançar do rabo, né? O rabo balançando, expressa a alegria dele. Né? Que quando ele está com o rabinho balançando, significa que ele está feliz. Nós nos expressamos normalmente pela movimentação dos músculos cuticulares da face, que é grande parte
função da inervação do nervo facial. Tá? Observe que aqui nós temos a divisão desses músculos no músculo que são do epicrânio, músculos que são da face e músculos do pescoço. Então, aquele tronco temporofacial vai emitir ramos para a porção occipital e para a porção frontal do músculo occipito frontal, para você levantar a sobrancelha. Esses músculos auriculares, superior, posterior e anterior, que movimentam a orelha, né? Tem muito pouco para a gente isso, né? Esse movimento da orelha. Mas tem alguns animais que viram a orelha para frente, viram a orelha para trás. Inervação do facial. Agora aqui, ó, para a região facial, ele é dividido em orbital, nasal e bucal. Aqui para a região orbital, orbicular do olho, é o músculo que fecha o olho. Importante para você piscar. Quando você fecha, essa parte, a parte palpebral, comprime a pálpebra contra o globo ocular. E essa parte aqui, como ele é um músculo esfincteriano, ele faz com que você feche a rima do olho. Essa parte aqui, ó, fazendo você piscar. Importante para espalhar o líquido lacrimal aqui no olho, evitando o ressecamento da conjuntiva, né, que pode levar à lesão do nosso sistema orbital, do globo ocular aqui, da retina visual, inclusive levando a cegueira. Tá? Quando a gente pressiona, quando a gente fecha o olho, é muito comum, ocorre uma contração sinérgica de um dos músculos do globo ocular. Tá? O músculo que movimenta o olho. Um músculo que prende aqui em cima, chamado de reto superior do olho. Faz você olhar para cima. Esse músculo reto superior aqui, ó, ele faz você olhar para cima. Só que ele não é inervado pelo facial, ele é inervado pelo óculo motor. O nervo óculo motor. É um outro nervo, é o terceiro par craniano. Por isso, quando você fecha o olho, seu globo ocular vira para cima, você tem aquela sensação de escuridão, porque pelo teto da órbita não entra luminosidade. É um paciente que apresenta paralisia facial, perda desse movimento aqui do orbicular do olho. Quando você pede para ele fechar o olho, ele não consegue fechar o olho, mas o globo ocular vira para cima, formando um sinal chamado de sinal de Bell. É característico, né? É patognomônico da paralisia facial periférica, né? Paralisia facial por lesão do nervo facial. Você vê o globo ocular virar para cima e não vê ele fechar o olho. Quando ele tenta fechar o olho, né? A inervação também, ó, mais músculos aqui na face. Olha só, voltando os músculos mais superficiais aqui. Músculo levantador ou elevador do lábio superior. Levantador ou elevador do lábio superior e da asa do nariz, para você abrir a asa do nariz, né? Músculo prócero. Esse aqui é um músculo que faz enrugar essa pele do nariz. Puxa a sobrancelha para baixo, o frontal puxa para cima, ele puxa para baixo, né? Esse piramidal aqui. Músculo corrugador do supercílio faz se aproximar a sobrancelha, daquelas pregas verticais aqui na sobrancelha. Músculo nasal, parte transversa e parte alar. A parte alar faz você abrir a asa do nariz, aumentar o diâmetro da narina. Esse é um dos músculos que é discutido agora, né, nessa época de Covid, porque quando você está com esforço respiratório, você força a abertura da asa do nariz para respirar. Então você consegue identificar o esforço respiratório observando o músculo facial do seu paciente, né? Você vê que ele está abrindo a asa do nariz para respirar, estando em repouso, significa que ele está com esforço respiratório. Então você tem que ter um pouco mais de atenção nesse paciente que pode estar evoluindo com um quadro de insuficiência respiratória. Tá? Então, ele compreende esses músculos nasais, né? Um aqui por baixo, que é o depressor do septo, que vai diminuir o orifício da asa do nariz, né? Da narina, diminui o diâmetro da narina.
Ao redor da boca, músculo orbicular da boca, semelhante ao do olho, para você fechar a boca, fechar os lábios, né? Cerrar os lábios. Tá? Importante para sugar. Você bebe alguma coisa de canudinho, você suga aqui, pressionando os lábios. Tá? De medial para lateral, você viu aqui, ó, levantador do nariz do lábio superior, levantador do lábio superior. Por trás dele tem o levantador do ângulo da boca, ou da comissura labial, aqui, ó, profundamente a ele, que vai fazer você levantar aqui. Que quando ele fica hipotônico, pela ação da gravidade, o ângulo da boca cai aqui, né? Ele desaba, ficando com a carinha de triste. Zigomático maior e zigomático menor e zigomático maior. Tá? São músculos que puxam o zigomático menor, puxa o lábio superior para cima e para trás. O zigomático maior puxa a comissura, o ângulo, esse canto da boca, para trás e para cima. Faz os dois juntos, dão aquele sorriso gostoso, né? Aquele sorriso de felicidade, né? Os dois juntos. Já o zigomático maior é um músculo que é lembrado num filme recente aí, né? O Coringa. Esse sorriso do Coringa é o sorriso do zigomático maior. Ele puxa, ele retrai o ângulo da boca, a comissura labial, retrai e eleva. Então deixa aquela boca puxada para trás e para cima, igual o sorriso do Coringa. Ele que é o responsável por esse sorriso, né? E um que o pessoal acha também que um sorriso, né, é o risório. O risório é esse músculo horizontalizado aqui. Tá? É um músculo que faz aquele sorriso amarelo. Só retrai, só puxa a comissura labial para trás. Ele só retrai, só faz esse sorrisinho. Né? Sem graça, desanimado. Né? É o risório. Né? Tudo bem que ele entra junto dos zigomáticos, quando você dá um sorriso mesmo, né, Thais? Falando ali aquele sorriso gostoso, ele vai atuar também. Mas se ele atuar sozinho, é só aquele sorriso desanimado. Antagonista do elevador do ângulo da boca, você tem o depressor do ângulo da boca, esse aqui que puxa a boca para baixo. Esse é favorecido pela ação da gravidade. Por isso que existe uma tendência. Olha o tamanho do depressor, o abaixador, né, do ângulo da boca, e o tamanho do elevador. O elevador é bem menor, o depressor é bem mais potente, né? O que tem uma tendência maior ao ângulo, a comissura labial fica caída, aquela carinha de triste, né? Esses são músculos que vêm de baixo, da parte da mandíbula para a boca, né? E aí, na sequência aqui, vindo medialmente, nós temos o depressor do lábio inferior e o mentoniano. Eles fazem a depressão do lábio. E o mentoniano, quando ele se contrai junto com o orbicular da boca, ele everte o lábio. Faz aquele beicinho, né? O orbicular da boca fecha a boca, como eu falei, mas também traz a comissura labial para dentro. Ele faz aquele bico. A galera faz na selfie, né? Usa o orbicular da boca. Observe que são importantes para a movimentação da boca. Tá? E profundamente aqui na parte lateral, né, vamos tirar o risório aqui para a gente poder ver, existe um músculo chamado de bucinador. O músculo bucinador é um músculo que pressiona a bochecha para dentro. Então ele tira o alimento que fica aqui prendendo entre o dente e a gengiva, entre o dente e a bochecha, né? Sabe onde prende aquela balinha, aquelas balas macias, tipo jujuba? Se prende aqui no vestíbulo da boca. Esse músculo é importante para tirar daqui, inclusive para instrumento de sopro, né? Soprar, quando você dosa a saída do ar com a pressão exercida pelo bucinador, que ele deixa abaulado aqui, ó, né? E no pescoço nós temos o platisma, esse músculo aqui, que ele serve para enrugar a pele do pescoço, né? O platisma é aquele músculo que faz isso, ó. Enruga aqui. Mas ele não serve só para isso.
o formato afinado do pescoço se deve ao platismo, né? Então, esteticamente, isso é importante. Porque se não fosse o platismo, o pescoço ia ficar praticamente emendando a cabeça com o tronco, certo? Quando você tem uma lesão do nervo facial, observe que esses músculos são bilaterais, né? Quando você tem uma lesão no nervo facial, ocorre uma perda de equilíbrio entre o lado direito e o lado esquerdo. E o lado que está preservado, ele fica tracionando o lado que está acometido. Devido à baixa de tônus dos músculos do lado acometido, a boca desloca para o outro lado, né? O olho não movimenta, as pregas do lado acometido não vão aparecer, né? Elas vão aparecer, né, gerando expressão no outro lado, certo? No lado que está preservado. Então, isso gera um conflito, um problema, né? A nossa face é um ponto de... é o nosso cartão de visita, né? É a entrada nossa no meio. Se você está com a face sem uma simetria, com perda da simetria facial, isso acaba acometendo os conceitos que nós temos de beleza. Se você for observar os conceitos de beleza, eles estão relacionados à simetria, principalmente na face. Esses músculos são cuticulares, né? Se eles não estiverem funcionando de um determinado lado, o outro lado vai aparecer com mais a função deles vai aparecer com mais intensidade, né? Isso acaba prejudicando a questão da beleza. E um outro problema que nós temos nesses músculos faciais é que eles são muito específicos, tá? O nosso cérebro, nós temos uma área grande de representação para esses músculos faciais. Porque observe que aqui nós temos um músculo para movimentar o olho. Temos um músculo para levantar a sobrancelha, outro para abaixar. São músculos com ações muito específicas, o que exige uma grande quantidade de neurônios. O que também pode gerar problemas na recuperação nos casos de paralisia facial. Isso pode ocasionar problemas como cincinesias. Como, por exemplo, quando você vai sorrir, o orbicular do olho se contrai e começa a aparecer pregas aqui no olho, ao redor do olho. Isso acontece quando a estimulação é feita de forma inadequada, né? Então, o trabalho realizado com paralisia facial, ele precisa ser feito de uma forma muito precisa, bem direcionada, de acordo com o que está sendo apresentado naquele determinado paciente, certo? Tem algumas perguntas aí, Marquinhos? A Gleice falou aqui, mas eu acho que tem uma do seu irmão, lá em cima. Ele perguntou se o batimento da asa do nariz sugere Covid também no adulto ou só na criança. Não, pode ser para... o batimento da asa do nariz os dois, mostra, né, um esforço para respirar. Esforço respiratório, sim. Né? Um esforço respiratório. Isso não quer dizer que seja um problema. Sugere a Covid em si, né? Para Covid, né? Covid, na verdade, você sabe que você tem certeza que é Covid com o resultado dos exames. Sim. Né? É o exame que vai dizer se está ou não positivo de Covid, certo? O esforço respiratório, por exemplo, se eu começo a fazer uma atividade física, isso pode levar a um esforço, eu começo a executar movimento na asa do nariz, certo? Você faz um movimento respiratório com mais intensidade, né? Agora, se o paciente está em repouso, ele já tem um quadro que tende a evoluir com complicações respiratórias, né? Em repouso, você não pode estar fazendo movimento da asa do nariz. Se o paciente estiver em repouso e nesse repouso ele está, né,
elevando a asa do nariz para poder respirar, isso aponta para o esforço respiratório. Sim. Deve ser avaliado para ver, por exemplo, como é que está a saturação dele, né? Como é que está a quantidade de oxigênio no sangue arterial dele. Bom, está com uma boa saturação, com 98% de oxigênio no sangue arterial. Legal, tá bem. Né? Pode ser diversos outros fatores que vão estar levando à dificuldade para ventilar. Correto. Tá? Agora, você identificou que a saturação está baixa, caiu para 80 e pouco, 88. Com esforço. Com o esforço, isso é um sinal de esforço respiratório, fica atento. Sim. Tem outra que eu achei, outra da Gleice, estava bem lá em cima. Ela perguntou se a paralisia facial pode acarretar xerostomia. O que é a xerostomia? Eu tenho que dizer o que é xerostomia. Pedi para ela falar aí. É. Deixa eu dar uma procurada aqui. Ela estava falando que usa muito, né, nos atendimentos de fonoaudiologia dela. É uma condição associada à baixa produção de saliva pelas glândulas salivares. O tratamento de xerostomia está... baixa produção de saliva. É. Eu já vi saliva artificial para paralisia facial. Não sei se você já ouviu falar. Interessante. Agora, olha só. A lesão, o nervo facial é uma coisa que muita gente confunde. O nervo facial é um nervo somático. Ele inerva as estruturas, os músculos cuticulares da face, tá? E outros músculos também, que são músculos somáticos, certo? Então, o nervo facial não vai levar a hipossalivação. Porém, o sétimo par craniano é o nervo intermédio facial. A porção intermédia, onde tem as fibras parasimpáticas secreto-motoras, certo? Então, se você estiver se referindo ao nervo facial como intermédio facial, pode sim levar à diminuição da produção de saliva. Tá? Produção de saliva, produção de glândula de líquido lacrimal, certo? Isso se a porção intermédia estiver acometida. Se você estiver falando somente de facial, você está falando de inervação dos músculos cuticulares da face, outros músculos, como por exemplo o vento posterior do digástrico, que não é um músculo cuticular, o músculo estapédio, né, que é um músculo que controla a vibração, é um dos músculos que controla a vibração dos ossos da audição, né? Então, uma lesão do nervo facial antes dele atravessar um metaacústico interno, vai levar à não inervação do estapédio. Se não inerva o estapédio, os ossículos do ouvido vão ficar vibrando com maior frequência, o que vai dar um incômodo, né, de um zumbido ali. Todo zumbido é por causa do nervo facial? Não. Também tem o tensor do trapézio, tensor do martelo, que é inervado pelo trigêmeo, então outro nervo. E também pode ocasionar um zumbido, né? Tem outros fatores que vão também poder ocasionar zumbido. Mas um zumbido com paralisia facial é um forte indício de que a lesão do nervo facial ocorreu antes dele deixar o meato acústico interno. Ocorreu lá dentro da calota craniana, dentro da cavidade craniana, né? E pode ser alguma compressão dentro da cavidade craniana, levando a esse tipo de alteração. Por exemplo, existe possibilidade de se lesar o nervo facial dentro do tronco encefálico, antes dele sair da ponte ali, do sucubulbo pontino, né? Quando ele contorna, quando sai do núcleo dele, ele contorna o núcleo do sexto par, nervo abducente. É um nervo que vai inervar o músculo que realiza o movimento lateral do olho. Então, quando você tem uma lesão ali nessa região, você vai acometer o nervo intermédio, vai acometer o nervo facial e também pode acometer o nervo abducente. Então, além da paralisia facial, perda de salivação, né, que de um dos lados a saliva pode ser produzida pelo outro lado, perda de produção de líquido lacrimal, no mesmo lado da paralisia, você também vai ter o desvio medial do globo ocular. Um dos olhos vai ficar virado para dentro, por falta do reto lateral. Certo? Então, dependendo do local da lesão, você pode ter diversas sintomatologias associadas.
tá? Sim. Ela fez outra pergunta também que estava lá para cima. Ela perguntou sobre o uso de kinésio na paralisia facial. Então, Kinesiotape. o kinesiotaping na paralisia facial ele vai gerar um posicionamento adequado da pele, né, da face, que traz uma facilidade maior para aqueles músculos poderem se contrair, né? Porque ele, com um esforço menor, ele consegue executar a função dele. Então, a função da kinésio, né, vai estar direcionar a ação do músculo e ele, com menor esforço, conseguir fazer a movimentação. Mas não só a kinésio, ela vai atuar como um suporte da terapia. É importante se treinar especificamente a ação dos músculos faciais para que tenha um processo de aprendizagem motora e ele realize o movimento de forma mais adequada possível. Tá? Os estímulos excessivos no tratamento da paralisia facial podem levar a algumas complicações também, como cincinesia, né? Como eu falei, o cara vai sorrir, o olho fecha. Tá? Perfeito. Tem mais aqui, Marcão. Tem uma pergunta aqui. Parotidites pode levar mudanças do aspecto sensitivo da língua? Parotidite pode levar alterações Mudança. da parte sensitiva da língua. Isso. Bom, a parte do facial, relação com o nervo facial. A parte do facial relacionada à sensibilidade gustativa, na verdade, não é o facial, é o nervo intermédio. Tá? O nervo intermédio, ele vai deixar o tronco cefálico junto com o facial, vai atravessar um gânglio chamado gânglio geniculado, né? E as fibras sensitivas dele vão ter o corpo do neurônio vão estar ali naquele gânglio geniculado, tá? E vai passar pelo meato acústico interno, como você está falando de sensibilidade, o corpo do neurônio está no gânglio geniculado, ou a projeção distal desse neurônio vai passar pelo meato acústico interno, aquela estrutura, deixa eu ver se consigo botar ela aqui de novo. Né? Marcão, Oi? Eu li mais cedo sobre ele inervar também duas partes anteriores da língua, o nervo facial. Então, aqui, ó, na verdade é o intermédio. É o intermédio? Ele atravessa o gânglio geniculado, entra no meato acústico interno, e aí, ao invés de deixar lá no forame estilomastoide, ele vai deixar a região, a orelha média, ele vai deixar pelo... Estava botando aqui para mim, era para ver lá, né? Olha lá, ó, a porção do nervo intermédio, ele vai entrar aqui no meato acústico interno, tá? Vou botar mais nervo aqui. Aí vai aparecer tudo de novo. Ele vai entrar no meato acústico interno. Se a gente pegar por fora, a gente não consegue visualizar isso. Tá? Olha só. Aqui, ó. Vai entrar no meato acústico interno, olha lá, a porção do nervo intermédio. Tá? Ele entra no meato acústico interno, só que ele não vai deixar a orelha média junto com o facial, no forame estilomastoide. Ele não vai deixar aqui. Ele vai deixar através dessa fissura, chamada de fissura pertotimpânica. Tá? Vai passar aqui como nervo corda do tímpano, aqui dentro, ó. Dentro do tímpano, como nervo corda do tímpano. Vai atravessar a fissura pertotimpânica e aí vai alcançar o nervo lingual. Nervo lingual é um ramo do nervo trigêmeo. Tá? Vou tirar a mandíbula daqui da frente. Aqui, no nervo trigêmeo, ele forma o nervo mandibular. O nervo mandibular vai dar diversos ramos aqui. Um deles é o nervo lingual. As fibras do nervo facial vão entrar no nervo lingual e vão alcançar a língua. Tá? São fibras sensitivas do nervo intermédio, né?
vão alcançar o nervo lingual e vão alcançar os 2/3 anteriores da língua. As fibras de sensibilidade gustativa, então, vindo dos 2/3 anteriores da língua, pelo nervo lingual, vai alcançar ali o nervo intermédio vai levar essa informação para o teu cérebro. Tá? Então, encerro. A sensibilidade geral vai continuar no nervo lingual, não vai deixar o lingual vira mandibular, mandibular vira trigêmeo vai entrar para o teu cérebro. Então, são vias diferentes e sensibilidades diferentes. Lembrando que sensibilidade gustativa é sensibilidade sentido especial. Então, pelo trajeto do nervo intermédio, a inflamação da glândula parótida, né, a parotidite, não vai ter muita relação com isso, não. Tá? Ela não vai ter essa relação com o nervo facial. Agora, a saliva produzida pela glândula parótida, em contato com a língua, pode ser que gere algum tipo de alteração de percepção do paladar, mas não pela lesão, cometimento do nervo intermédio, que não tem nada a ver com esse processo. E no caso, a parotidite pode levar à paralisia facial? Diferente. Porque o nervo facial atravessa a glândula parótida. Sim, eu pensei nisso agora, depois dessa pergunta, né? Tá? O nervo facial atravessa a glândula parótida. Então, a parótida pode levar à compressão do nervo facial, fazendo a paralisia facial. Nesse caso, o cara não vai ter alteração, por exemplo, de zumbido, né? Porque são alterações já passou o meato. Depois ele ter saído da região lá da orelha média. Saiu lá da orelha média, onde está o músculo estapédio, aqui, é inervado para o nervo facial. Sim. Tem uma outra aqui perguntando sobre o melhor tratamento fisioterápico para paralisia de Bell. Depende muito, né? Então, da resposta. O sinal de Bell é aquela quando vira o globo ocular para cima, quando você tenta fechar o olho e não consegue, nos casos de paralisia facial, tá? O melhor tratamento fisioterápico? Essa é uma pergunta que é muito difícil ser respondida. Muito difícil. Tá? Existem técnicas de FNP da época tradicional, onde se fazia técnicas de radiação, né? Tinha uma sequência que era feita crioestimulação no sentido da direção de contração da fibra, reflexo estiramento no sentido contrário à estimulação da fibra e os estímulos de tape no sentido da direção da fibra. Ou seja, por exemplo, você vai trabalhar com um músculo com o frontal, músculo frontal, né? Você pega o gelo, estimula daqui para cima, 3 estímulos com gelo, alonga, estímulo de estiramento para baixo, puxa ele para baixo, dá um reflexo de estiramento, pede a contração, dando tape para cima e obstrui o movimento do outro lado. Isso estimula a contração desse lado aqui. Legal. É interessante. Uma fase inicial, para começar a ver contração, é uma técnica que pode ser utilizada. Mas o FNP ele não prega só isso, ele prega a funcionalidade da face. Então, além desse tipo de técnica, é usado também, por exemplo, técnicas de inversão de antagonista, onde você utiliza a contração do músculo agonista, estabiliza em contração isométrica e pede contração do músculo antagonista, certo? Você pode fazer um movimento ativo assistido, tá? Vincular outras técnicas da FNP, não só a técnica de radiação, porque ali você gera muito estímulo, correndo o risco de estimular a cinesia, tá? Existem técnicas de controle motor, onde se trabalha com contrações lentas, né, em 3 fases. Primeira fase, contração lenta, segunda fase, contração rápida, terceira fase, contração rápida e aleatória. Então, você trabalha com contração lenta, contração isotônica concêntrica lenta, mantém contração isométrica, volta em contração isotônica excêntrica lenta, você sempre oferecendo resistência para baixo. Nesse momento, é um momento que você trabalha para que ele entenda a ação do músculo, ele aprenda a ação do músculo. Por isso, o programa de reaprendizagem motor aqui, né? Não trabalha com controle motor. E aí você vai trabalhar isso de forma lenta com toda a musculatura da face, daquele lado, certo?
Pode até sincronizar isso na fase inicial da paralisia com um estímulo de irradiação do outro lado. Tá? Segundo momento, você trabalha com contrações otônicas concêntricas rápidas. Levanta a sobrancelha, volta, levanta, volta, né? Faz o movimento, volta, vai, volta, fecha o olho, volta, fecha o olho. Volta. Sequência daquele movimento rápido sem permitir que aconteça cinesia. Se ele faz um movimento rápido e puxa a boca aqui, controla, primeiro ele tem que aprender a controlar esse movimento para depois fazer um movimento rápido. E na terceira fase, movimentos rápidos e aleatórios. Né? Fecha o olho, volta, levanta a sobrancelha. Movimento que vai fazer no susto. Você fala, levanta a sobrancelha, tem que levantar rapidamente e voltar. Faz bico, faz e volta rapidamente. Então é um trabalho que vai mostrar, vai evoluir, né? Desde a parte de aprender a fazer, reaprender a fazer aquele determinado movimento, botar o movimento de forma rápida, porque os músculos da face se contraem de forma rápida, né? Você não sorri assim, fez uma piada, você não sorri assim. Né? O movimento ocorre de uma forma funcional, de uma forma rápida. Então, você começa a trabalhar a surpresa desse movimento. Você vai pedir movimento de forma aleatória, tá? E rápidos, sem ocorrer compensações, sem ocorrer cinesias. Certo? Para quê? Para que no dia a dia, na atividade dele, isso entre no engrama motor dele e ele execute esses movimentos de forma natural. Tá? É uma técnica também para se utilizar. Eletroestimulação. Vai ser feita eletroestimulação, encontrando a cronaxia, a reobase adequada para trabalhar aquele músculo, naquele determinado momento, naquele ponto motor. Né? Eu não vou pegar um eletrodo de eletroestimulação desse tamanho, botar aqui e trabalhar o eletroestimulação. Não. Vou trabalhar de forma funcional. A eletroestimulação vai dar um auxílio para que você utilize o phase como phase mesmo, né? A contração, a intensidade da corrente, o tempo de pulso adequado para a estimulação daquele músculo, né? Com a menor intensidade possível, você ter a estimulação daquele músculo, por isso a cronaxia a reobase, né? Para configurar a corrente. Você vai trabalhar a movimentação junto com o movimento funcional, né? Eu quero fazer a elevação da sobrancelha enquanto a corrente entra, estimulando a contração daquela musculatura. Não é uma corrente que vai entrar tensionando excessivamente aquela musculatura. Então, dessa forma, eu tenho a estimulação sendo favorável para o tratamento da paralisia facial. Utilização de kinesiotape para dar simetria depois que realiza o tratamento. Tá? Lembrando que vai ser importante você testar para ver se o paciente faz reação alérgica àquela fita, tá? Apesar de terem fitas que são geram menos reações alérgicas, mas verifica se ele tem reação alérgica, não pode fazer uma lesão na pele do paciente. Tá? E a utilização dela num prazo curto. Ele não vai botar a fita agora, na quinta-feira, e ficar com aquela fita até terça-feira que vem, quando ele estiver no tratamento. Sim. Ele vai ficar ali até um dia, 2 dias com aquela fita. Depois retira ela. Tá? E alongamento. Eu recebi uma pergunta aqui no WhatsApp. Apareceu a notificação aqui, perguntando sobre a laser terapia na paralisia facial. Então, o laser, ele tem um efeito dentro da fisioterapia, principalmente efeito de regeneração, de recuperação de ferida, né? Tem efeito anti-inflamatório, tá? De recuperação de lesões musculares, tendíneas e tal, que não é o caso do que nós estamos falando, tá? Eu não conheço. Tem que saber a causa mais específica, né? Não, eu não conheço um ponto trabalho adequado de estimulação muscular através de laser. Eu não conheço. Pode ser que algumas questões específicas de laser possam trazer estimulação muscular. Eu, particularmente, não conheço, porque o problema do paciente não está no músculo. O problema do paciente está no nervo. Agora, se você tem um laser que é aplicado e estimula a recuperação do neurônio, lá, desde uma lesão, por exemplo, que está dentro da cavidade craniana,
né? Eu não conheço Sim. trabalho que funcione dessa maneira, tá? O, a Thaisa perguntou Agora, por exemplo, aqui. rapidinho, Marquinhos, só te Tá, cortando. pode falar. Pode ser que ele esteja num tratamento médico, né, para a parótida, por exemplo, que é uma estrutura que está comprimindo o nervo facial. Ele tem alguma estrutura que está comprimindo o nervo facial em uma região e que o tratamento médico seja feito através de laser. Aí é uma outra história. Tem também, eu cheguei a comentar com você, não sei se você leu algum estudo sobre, eu só confirmei o nome aqui, estimulação transcraniana magnética, que está tendo uns estudos novos, né? Uhum. Aí seria um aparelho, mas no caso, como você falou, que trabalhasse lá dentro Sim. da parte Ah, craniana. interessante a estimulação craniana, né? Da estimulação transcraniana, você vai fazer aquilo que o movimento voluntário iria desenvolver, né? Você vai estimular determinadas regiões, você conhece, tem um mapeamento lá no giro pré-central, a nível de córtex cerebral, giro pré-central, quais regiões são relacionadas à estimulação dos músculos faciais. E ali você gera um estímulo que vai estar equivalendo a um estímulo que seja do movimento voluntário, daquilo que você quer fazer, certo? Isso num paciente que está com uma dificuldade, está com um problema, está com aquele desânimo de conseguir realizar aquele movimento, de estimular aquele movimento, a estimulação transcraniana pode fazer com que ative mais o neurônio que está acometido, e o neurônio que está acometido lá do sistema nervoso periférico, que está sendo estimulado, ele tende a melhorar depois, isso em fase crônica já, né? Tende a melhorar a velocidade com que ocorre o processo de regeneração no sistema nervoso periférico. Você está falando do sistema nervoso central, estimulando o nervo periférico, o nervo espinhal, né, um nervo craniano, né, que é parte do sistema nervoso periférico, para que ele potencialize a ação do crescimento dele. Agora, não necessariamente está trabalhando a aprendizagem, tá? Por isso a importância do paciente estar ativamente nesse processo. Ele recebe a estimulação como um suporte àquilo que ele está querendo fazer. Porque eu não vou ter uma estimulação transcraniana para poder fazer, né, me expressar aqui, fazer os movimentos que eu vou fazer contigo. Aqui, de expressão facial. Então, é importante que eu tenha também a participação ativa do paciente. E aí é que faz a funcionalidade do tratamento. Certo? Sim, perfeito. A, a Thaisa, minha professora, Eu não entendi a Thaisa pergunta da Rocha. Jéssica. Vocês também estão Ah, mexendo? não, foi lá em cima, ela tava brincando. Tipo, você Ah, falava o músculo e a ação dele, fala zigomático, falava minha da prima risada, aí Jéssica. ria também. Aham. Mas aí, diga aí. A Thaisa Rocha perguntou Thaís se Arruda. crianças com cárie podem desenvolver paralisia facial. Bom, a cárie é uma infecção, né, do aparelho estomatognático, né, que aparece inicialmente no dente. E quando não tratada, ela é uma porta de acesso a distribuir a infecção por diversas partes do corpo, tá? Então, o fato de você ter uma infecção, isso pode ser um fator que desencadeia a paralisia facial. A causa da paralisia facial pode ser de origem infecciosa, né? Ela pode ser causada por uma infecção. E a cárie não deixa de ser uma infecção, tá? Então, não é que o dente vai comprometer o nervo facial, não é isso. Mas a infecção pode gerar complicações, sim, no nervo facial, né? Ela comentou que tá com um menino de 5 anos com paralisia de Bell. Né? Mas aí é sistema circulatório, infecção alcançando lá. Pode, Pode. pode ser. A infecção pode ser um fator. Tem diversos agentes infecciosos que podem ocasionar paralisia facial. Tá? Baixa do sistema imunológico, né? O próprio Trauma, Adams, né? trauma, né? O Adams Neurologia, ele descreve que a paralisia, a Frigori, ele não considera diferença de temperatura, tá? Por causa de diferença de temperatura fez a paralisia facial,
Ele considera que o fator principal é a baixa imunidade. Apesar de você ter a relação do nervo facial lá no processo, no forame estilomastoide, ele passa junto com a artéria estilomastoide, né? E o forame é muito pequeno. Então, há variações de dilatação de uma estrutura ou de outra ali pode levar à compressão do nervo facial ali no forame estilomastoide. Mas também não tem nada comprovado disso. Uma pergunta minha agora, deixa eu ver se ninguém fez uma. Não. Sobre neuralgia do trigêmeo. Tem alguma relação com a paralisia facial? Não. Não? Trigêmeo é um nervo que é misto também, né? Assim como o facial é motor, mas intermédio facial é misto. O trigêmeo é um nervo misto. Grande parte da função dele, a maior parte dos neurônios dele são neurônios sensitivos. Eles dividem em 3 ramos, né? O nervo oftálmico, que atravessa a fissura orbital superior e vai para o interior da órbita. O nervo maxilar e o nervo mandibular. Então, aqui, ó. Vou botar aqui, ó. Ele deixa o tronco encefálico ali entre o pedúnculo cerebelar e a ponte. Na verdade, é ele que divide o pedúnculo cerebelar da ponte. Tá? Então, aqui, eu estou mexendo com a mão esquerda, estou apanhando. Vou tirar o occipital daqui. Então, aqui, ó. Aqui, no osso temporal, fica um gânglio, que é o gânglio trigeminal. Gânglio, ao contrário do que o pessoal pensa, não é aqueles negócios que você palpa quando tá com infecção, não. Aquilo ali é linfonodo, né? Que você palpa no pescoço ali, quando está com infecção, aquilo é linfonodo. Gânglios são aglomerados de corpos neuronais do sistema nervoso periférico. E aqui fica um gânglio chamado gânglio trigeminal, né? Uma fossa aqui no osso temporal. Aqui ele se divide em 3 partes. Uma parte, o primeiro ramo dele, que é o oftálmico, que atravessa a fissura aqui, que é a fissura orbital superior. O segundo é o maxilar, que atravessa esse forame, o forame redondo, do osso esfenoide. E o terceiro, atravessa o forame oval, é o nervo mandibular. Tá? O gânglio é onde estão os cortes dos neurônios sensitivos. Tá? O nervo oftálmico, ele vai atravessar aquela fissura que eu falei para vocês e vai sair aqui na órbita. Na verdade, ele é sensitivo. Então, ele está vindo daqui, entrando na órbita, penetra a fissura orbital superior e vai para o gânglio para poder ir para o sistema nervoso central, para poder te dar a sensação, percepção dessa região aqui, anterior da face, superior da face. O nervo maxilar vai atravessar o canal infraorbital aqui, vai sair aqui como nervo infraorbital. Na verdade, ele vai entrar aqui como nervo infraorbital, né? Que ele está vindo dessa região aqui, ó, pegando sensibilidade dessa região aqui da face, tá? E o mandibular, o único que é misto, que tem as fibras motoras, atravessa esse forame oval aqui, ó, esse forame aqui. Quando ele atravessar esse forame aqui, ele vai alcançar essa região aqui, ó. E vai entrar, vai aparecer aqui, ó. Olha lá o forame oval, aqui, ó, tem que ir devagar. Ó. Ele vai atravessar o forame oval aqui, ó. Certo? E vai aparecer do lado da mandíbula. Aqui, ó. Deixa eu ver onde eu tô aqui para poder me situar. Aqui, ó, ele vai aparecer aqui do lado da mandíbula. Só que por dentro. Certo? Aqui ele vai deixar as fibras motoras para inervar os músculos que levantam a mandíbula, aqui, né? E vai penetrar aqui, ó, esse canalzinho na mandíbula como nervo infraorbital e vai deixar o crânio, vai deixar aqui a mandíbula no forame mental, pegando a sensibilidade de toda essa região, levando lá para dentro, tá? Então observe que sensibilidade daqui, daqui e daqui está entrando por 3 nervos diferentes o nervo trigêmeo, né? A neuralgia do trigêmeo é quando você tem a inflamação de uma parte desse nervo, tá? Quando você inflama uma parte desse nervo, você acaba intensificando os estímulos sensitivos que esse nervo está levando lá para dentro, tá? Para o sistema nervoso central. Então, se você
toca a pele nessa região aqui, esse toque vai ser transmitido como um estímulo de dor, que vai entrar no tronco cefálico, subir pelo leminisco trigeminal, no tronco cefálico, alcançar uma parte do diencéfalo chamado tálamo, um núcleo do tálamo, que é o núcleo ventral póstero medial, e vai enviar essa informação para o teu córtex cerebral dizendo que está doendo. Tá? Ele vai intensificar a percepção daquele estímulo. Entendeu? Aham. O trajeto dele é totalmente diferente do trajeto do nervo facial. Então, a neuralgia do trigêmeo, na verdade, não tem nada a ver com o nervo facial. É um nervo completamente diferente. A Ana Lúcia está perguntando sobre tratamento fisioterápico para essas dores da neuralgia do trigêmeo. Olha, Ana, se conseguisse dessensibilizar essa região, você poderia até ter algum efeito ali no tratamento para a neuralgia do trigêmeo. Mas dificilmente você consegue um estímulo que leve à diminuição da percepção dessa sensibilidade. Você está intensificando mais, porque todos os estímulos que você gerar naquela região vão gerar estímulos de dor. Então, para a estimulação nervosa periférica, no máximo, o que você pode tentar é uma estimulação de regiões paralelas ao local onde tem dor, né? Regiões adjacentes ao local onde tem a delimitação da dor, para tentar estimular outras regiões do núcleo do tálamo, com impulso nervoso, fazendo com que bloqueie, né? Gere um bloqueio das aferências da região onde apresenta a neuralgia. Tá? Tirando isso, conheço outra forma de tentar atuar na neuralgia do trigêmeo, não. Certo? E ela aí, pediu para te avisar aí que momentaneamente, por um curto prazo ali, até umas 3, 4 horas, a percepção da dor. Né? Se alivia. Agora, zerar, às vezes nem com medicação se consegue zerar essas dores de neuralgia do trigêmeo. Tá? O Dr. Oswaldo, lá da UF, ele é um especialista em neuralgia, tem várias neuralgias com diversas características diferentes. Tá? Ela pediu para avisar aí para você que a Carreirinha, Ana Lúcia Nogueira. É a Carreirinha. Lá de Angra, Paraty. Eu acho que está de volta aqui em Volta Redonda, né? Grande Carreirinha. Eu não ia falar que era Carreirinha, mas é a Carreirinha. Ela falou, né? Tá quase falando. Dando uma hora aqui, Marcão. Vamos ver se o pessoal vai mandar mais pergunta aí. Ei, paizinho aí, ó. Seu pai? É, meu pai. Vamos ver se vai ter mais alguma. Agora, olha só. As dores que resultam do trigêmeo, não necessariamente neuralgia do trigêmeo, tá? Por um aumento de tensão dos músculos masséter, temporal e pterigoides, lateral e medial, você pode ter bruxismo, que também são algumas dores ocasionadas pelo trigêmeo, né? Que são músculos inervados pelo trigêmeo. Então, algumas técnicas de relaxamento para essa musculatura ajudam a melhorar, mas aí muitas vezes você consegue bom resultado com aquelas placas, né? Para diminuir tensão, diminuir o bruxismo. Tá? Seu irmão brincou aí, ó. Pai e mãe só chegando para responder presença. É nada, eles participam. Participaram. Sua mãe entrou no comecinho que eu vi. Você falou aí. Bom, vai dar uma hora agora, acho que vai cair. 20 segundos, daqui a pouco vai cair aí. Eu espero que vocês tenham gostado. Obrigado aí pela presença, participação, as perguntas. Legal? Um abraço. Mais uma aula top, Marcão. Obrigado mais uma vez, tá? Pela oportunidade. Se tiver mais uma, só chamar. Eu cheguei aqui correndo aqui para fazer.